Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou integrante do grupo Anjos de Luz e hoje nós vamos falar sobre a caridade material e a caridade moral. Como de costume, eu gostaria de convidar vocês aqui para fazerem 2 orações comigo: o decreto dos servidores da luz e depois o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Tá bem? Vamos lá? O decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que viva em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. E agora o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito. Eu me amo, amo a todos, sou grato. Estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre a caridade material e a caridade moral. Em dezembro nós falamos sobre a caridade na visão espírita, né? Então hoje a gente vai focar um pouquinho nesses 2 tipos aqui de caridade. Mas vamos relembrar aí um pouquinho sobre a questão da caridade, né? Falei anteriormente e eu gosto de trazer primeiro a definição dos termos aqui, dos temas que a gente costuma falar a respeito. O dicionário ele define aí a caridade como um ato pelo qual se beneficia o próximo, né? Em especial aqueles que estão em posição desfavorável em relação a alguém, seja essa inferioridade física, moral, social, financeira, né? E a caridade ela se caracteriza aí pelos sentimentos de benevolência, indulgência e perdão aí para com o próximo, né? No Livro dos Espíritos, Kardec ele questiona sobre a caridade na pergunta 866 e ele pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é benevolência para com o outro, para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nessa pergunta a gente observa que Kardec ele quer saber a respeito do verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus, porque Jesus é um espírito puro. Então, a partir tendo esse entendimento, ele tem a melhor definição sobre a caridade, sobre a palavra caridade, né? Então, dessa forma a gente pode dizer aí que a caridade ela é uma virtude por excelência, né? Ela se constitui na mais alta expressão do sentimento humano. Ela se irradia aí em ações nobres aí em prol de todas as criaturas, né? Não só de humano para humano. E a caridade, juntamente aí com a justiça, ela regula aí o procedimento moral dos homens para com outros seres e dos homens para com os homens, né? Bem isso. Na questão 893, isso aí é explorado, ela questiona o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é a seguinte: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então é nesse sentido. Aqui está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, ou seja, sem aquela ideia de vou fazer isso aqui para ficar bem visto diante do próximo, né, diante do outro. Não é bem assim, né? E a pergunta 625, a questão 625, ela diz o seguinte: que o maior exemplo que a humanidade
teve foi Jesus. E ele constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar aí na Terra, né? E Deus nos oferece ele como o mais perfeito modelo sobre todos os aspectos, inclusive sobre a caridade, né? E alguns se perguntam, como posso fazer a caridade se não possuo o necessário? A caridade a gente sabe que ela pode ser feita aí de muitas maneiras, né? Por pensamentos, por palavras, por ações, né? Em pensamentos, por exemplo, a gente pode olhar por aquele que necessita, né? Aquele que está abandonado, por exemplo, aquele que passa por um momento de dificuldade. A oração, como a gente sabe, ela nos conecta com o alto, e dessa forma a gente pode aí emanar, através de uma oração fervorosa, a gente emana energias aí positivas, confortantes para aquele que necessita, né? Em palavras, né? Dirigindo palavras aí de ânimo, né? E de conforto, né? Para quem precisa, e de ações também, doando nosso tempo, doando recursos materiais de todos os tipos, doando aí a nossa boa vontade para os nossos semelhantes, né? Um ombro amigo, uma mão amiga, né? Mas hoje a gente vai falar aqui dos dois tipos de caridade, que é a caridade moral e a material. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha na caridade material, né? Ela consiste aí em fornecer bens materiais, roupa, alimento, recursos financeiros, né? Aqueles que necessitam, né? E a gente sabe que esse tipo de recurso ele é muito bem-vindo em diversas situações, né? Principalmente quando a pessoa, às vezes, a gente vê isso muito aí, pessoas que perdem tudo, às vezes uma enchente acontece e acaba que leva a casa da pessoa inteira. Então a doação de bens materiais ela é muito importante, ela resgata aí a dignidade da pessoa, daquele que passa por um momento ali de grande dificuldade, né? E também a caridade moral, ela é um pouco mais difícil, né? Porque ela consiste em suportarmos, né? Uns aos outros, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na caridade material primeiro. O Livro dos Espíritos explora isso, né? Na questão 88 ele fala a respeito da esmola, 888, perdão, e pergunta o que se deve pensar sobre a esmola, né? E a resposta é a seguinte: condenando-se, a pessoa se autocondenando a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, ou seja, ele se embrutece, né? Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida ao fraco, sem que haja para ele humilhação, né? Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ou seja, todos devemos nos esforçar para poder prover ao fraco, mas não quer dizer que o homem, tendo condições físicas, mentais e intelectuais, ele deve procurar o seu próprio sustento, né? E não se deixar embrutecer. Ainda na pergunta 888, na letra A, pergunta se devemos reprovar a esmola. Nós, a humanidade, nós encarnados, devemos reprovar a esmola? E a resposta é não. O que merece aprovação não é a esmola, mas sim a maneira como habitualmente é dada, né? O homem de bem, ele compreende que a caridade, de acordo com Jesus, vai ao encontro daquele que está necessitado, né? Sem esperar que ele estenda a mão. E a verdadeira caridade, ela é sempre bondosa e benévola, né? Ela está mais no ato e na maneira de como ele é praticado, né? Como dito anteriormente, aí, um serviço prestado com delicadeza, ele vale em dobro, ele tem duplo valor, né? Outras formas de caridade material, além do dinheiro, a gente falou a respeito da esmola, mas ela aí, nesse contexto, ela engloba aí a questão todo material, roupas, alimentos, né? Onde eu citei, por exemplo, itens para quem perdeu tudo, né? Também a gente pode citar a promoção de eventos aí por instituições diversas, na época do Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, né? Onde instituições de caridade se reúnem para poder fazer o Natal para crianças carentes, por exemplo. Isso aí também constitui a caridade material. Agora, com relação à caridade moral, Emmanuel, no livro Vinhas de Luz,
ele fala que a caridade moral ela é essencial, né? E ele diz o seguinte, que a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade. São vestiduras diferentes de uma virtude única, né? Então, todos são a caridade, isso tudo constitui a caridade. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurar a edificação de si mesmo. E a caridade essencial, ela trata-se de falarmos e agirmos seguindo aí os ensinamentos do Divino Mestre, né? Então o indivíduo ele se doa por completo, colocando aí o bem-estar e a felicidade do outro em primeiro lugar, né? Tem um trecho aqui de um texto, Caridade Desconhecida, que dá exemplos de caridade moral, né? Esse texto ele conta a história de um homem que não dispunha de recursos materiais para prestar a caridade material. Em função aí da encarnação, do compromisso que ele assumiu, então os recursos materiais eram realmente escassos, né? Ele tinha apenas para prover para ele, para a família dele, e em função disso ele decidiu então agir de uma outra forma, né? Ele passou a extinguir aí com incessante atenção e todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, né? Então, quando em contato com pessoas interessadas aí na maledicência e falar mal do próximo, ele se retraía cortês, e caso tivesse que responder alguma interpelação direta, ele procurava sempre recordar uma virtude aí da vítima que estava ausente, né, daquela pessoa que estava falando pelas costas, né? Se alguém diante dele alimentava raiva ou ódio, ele considerava aí a ira como uma enfermidade digna de tratamento e se recolhia aí à quietude, ficava quieto, né, calando. Se ele era insultado, não reagia e continuava aí tratando o ofensor com fraternidade aí habitual, que ele sempre tratava todas as outras pessoas, né? E também a calúnia também não era acolhida por ele aí. Ele simplesmente permanecia em silêncio e esse sentimento aí, essa ação, ela se perdia aí no sentimento dele. Então a gente pode dizer que esse homem progrediu muito aí individualmente, né, mudando o seu comportamento em relação ao próximo, além de ter servido de exemplo também. Então ele foi caridoso com o próximo ao não alimentar, ao não ser conivente com a maledicência, vamos dizer assim, e foi caridoso consigo mesmo, né, porque ele olhou para dentro dele e fez um esforço para ele poder mudar interiormente, né? É onde o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, trata essa questão e pergunta o seguinte: qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E quem responde é Santo Agostinho, e ele fala o seguinte: conhece-te a ti mesmo. E ele sugere isso, abre aspas, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, dessa forma, vamos revendo nossos instintos, sensações, sentimentos, atitudes e, consequentemente, a gente consegue mudar e rever e mudar os nossos comportamentos, né? Então, sendo aí caridosos conosco e também automaticamente a gente vai começar a ser caridoso com o próximo. Por quê? Porque a gente vai, ao rever as nossas atitudes, a gente vê coisas, por exemplo, como o egoísmo, que nos travam e é um empecilho para que a gente pratique a caridade aí, moral e material na sua forma mais plena, né? Então, o egoísmo ele atrapalha bastante, né? O amor exagerado aos próprios interesses, né? E deixando os interesses do outro de lado, né? E isso anda junto com o orgulho, né? É a fonte aí dos vícios, né? E ao compreender o efeito danoso do egoísmo, a gente consegue iniciar um processo de reforma íntima. Mas é aquilo que Santo Agostinho falou, a gente precisa se conhecer primeiro, né? E como trabalhar aí o egoísmo, tornando aí, para que a gente possa se tornar mais sensível às necessidades
do próximo, né? E consequentemente ficar mais caridoso, né? Praticando aí a caridade desinteressada, né? Sem nos importar com aqueles que nos tratam com ingratidão, né? Sem esperar um muito obrigado, né? Então, se você acredita que de alguma forma está se comportando como uma pessoa egoísta e quer mudar isso, né? A gente vai deixar aqui algumas dicas hoje para você refletir e aceitar, primeiro de tudo, que você está agindo de uma forma que não é ideal, né? Então, refletir como o seu comportamento, se o seu comportamento prejudica a outros e a si mesmo. Reflita sobre isso, né? Mude a sua perspectiva, né? Assumir que nem sempre você está certo, nem sempre a gente é o dono da palavra, é a nossa opinião que vale, né? Entender também que não somos o centro do universo, né? Aquela ideia de egocêntrica, né? É a minha opinião que vale, tudo gira em torno de mim, né? Tudo para me beneficiar. Não é bem assim, né? Procurar ser empático. A prática da empatia é muito interessante, né? E ela é muito eficiente também. É o simples se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro e sua perspectiva ela muda totalmente. A partir desse momento, você se coloca no lugar do outro, se pergunte como você gostaria de ser tratado, o que você gostaria que te fizessem caso você estivesse na situação do outro. A partir daí você consegue mudar, você vai rever e a caridade quase que entra automaticamente ao fazer esse exercício, né? E participar da vida do outro, seja familiar, seja um amigo, seja um parente, né? Entender a emoção dele, né? Muitas das vezes a pessoa quer apenas ser ouvido. Na maioria das vezes ela não precisa escutar nada, ela não quer escutar nada naquele momento ali, ela só precisa colocar para fora. Ela precisa de um ouvido amigo, ela precisa de um ombro amigo, né? Alguém que lhe dê atenção, mais nada, né? Alguém que ouça ela sem julgamentos e sem preconceitos. É isso que muitas vezes a pessoa precisa. E ter essa sensibilidade, saber perceber isso, é muito importante. Fazer isso, prover um ombro amigo, é ser caridoso também, é praticar a caridade também, né? Então, resumindo a caridade, como é que a gente pode agir? Sendo indulgentes com os erros do outro, né? Procurar elevar aquele que se encontra em uma posição inferior, né? Demonstrar compaixão em relação ao outro, perdoando ele, né? Por mais que possa ser difícil no primeiro momento, mas acreditar que isso é possível, né? Mais para frente, ao perdoar a pessoa se liberta daquele sentimento denso que o prende ao outro, né? Não ostentar-se diante de certas situações, ir ao encontro do necessitado sem esperar que ele lhe estenda a mão, né? E procurar instruir e acolher aquele que luta aí contra o vício, seja ele de qualquer espécie, né? Substituir a personalidade pela fusão dos seres, ou seja, incluir o outro aí na sua vida também, né? Trabalhando para extinguir as misérias sociais, dando lugar a sentimentos mais nobres de fraternidade e respeito ao semelhante. Isso aí é o amor, a prática do amor em sua plenitude, né? Então, amar ao próximo aí é a receita infalível de felicidade e condição aí para que nos elevemos acima da matéria, nos elevemos como espírito, né? Trilhando o caminho para Deus, né? E não basta apenas deixar de fazer aquilo que não quer que ele faça, né? A gente deve fazer ao outro tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós, né? E assim o espírito engrandece e caminha aí a passos largos aí em direção à plenitude e à felicidade. Certo, pessoal? Essa é a nossa mensagem de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, certo? E gostaria de eu agradeço agora a Deus, eu agradeço ao Cristo, agradeço ao mentor do Grupo Anjo de Luz, o Dr. Helmut e a sua equipe médica, agradeço também a toda a espiritualidade que nos acompanha e nos assiste, e a todos vocês que participaram aqui hoje, e tenho certeza de que a espiritualidade de luz continua cuidando de todos nós. Damos então encerrado o nosso trabalho de hoje. Fiquem com Deus, um forte abraço, luz, paz e bem.